nosso objetivo é o estudo de um movimento parabólico ou do lançamento oblíquo dessa bolinha, né? Vamos pensar, assim como a gente já disse, Galileu propôs o princípio da independência dos movimentos. O que é esse princípio da independência dos movimentos? Ele disse que quando uma bolinha se desloca tanto no eixo x quanto no eixo y, ou seja, quando eu tenho um movimento em mais de uma dimensão, eu posso estudar esses movimentos separados. Isso se chama o princípio da independência dos movimentos. Para eu estudar esses movimentos separados, eu preciso decompor esse vetor velocidade. Tá? Mas antes disso, vamos tentar enxergar algumas coisas aqui. Quando eu lanço essa bolinha assim, a gente sabe que ela fará a seguinte trajetória, né? Ela fará algo mais ou menos assim. E a gente também sabe que age a gravidade aqui apontando para baixo, né? Ou apontando para o centro da Terra, como queira. Então, se a gravidade age para baixo ali, para o centro da Terra, a gente sabe que no eixo y eu teria um tipo específico de aceleração que aponta sempre para o centro da Terra, que é a aceleração gravitacional. Então a gente sabe que a velocidade em y dessa bolinha, eu ainda não decompus, vou tocar nesse assunto daqui a pouco, que a velocidade em y dessa bolinha vai variar com o tempo. Como? Vamos pensar nisso. Antes de qualquer coisa, vamos desenhar um plano cartesiano aqui, ó. Vou desenhar aqui em cima da bolinha um plano cartesiano. Um plano cartesiano x, y. Eu vou pegar aquela componente da velocidade ali que eu chamei de VO e vou decompor. Vou decompor em VO no eixo x e VO no eixo y. Então eu sei que essa bolinha tem duas componentes de velocidade. Uma em x e outra em y. Pegando esse triângulo aqui e colando aqui, eu terei VO, VOX e VOY, né? Aqui eu tenho o ângulo, que eu sei que é 53 graus que eu dei no problema. Olhando para esse triângulozinho, eu sei que o seno de θ vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Então vai ser VOY sobre VO. Multiplicando cruzado, VOY é igual a VO seno de θ. Já resolvendo isso, a componente em y da minha velocidade vai ser VO seno. VO seno. Então, 100 vezes 0,8. A minha componente em y da velocidade vai ser 80 metros por segundo. A minha componente inicial em y, né? Porque a gente já viu que existe a gravidade em y, que vai fazer com que esse valor varie ao longo de todo o problema. Vamos ver quem é a componente em x. Vamos olhar o cosseno. Quem vai ser o cosseno? O cosseno vai ser a velocidade em x, vai ser o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, VOX sobre VO. Multiplicando cruzado, VOX, VO, cosseno de θ. Então, VOX é 100 vezes 0,6. Eu sei que a minha componente em x da velocidade vale 60 metros por segundo. Aí eu pergunto para vocês, esse valor 60 metros por segundo vai variar com o tempo? Não, não vai variar, porque a minha aceleração, por ser apenas da gravidade, age apenas em cima do eixo y. Esse valor vai ser constante sempre. Vamos desenhar essa bolinha aqui em várias posições. Por exemplo, vou desenhar ela aqui, 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 aqui e aqui. Enquanto ela sobe, antes de falar enquanto ela sobe, a gente já viu, né, que no eixo x eu não tenho nenhum tipo de aceleração. Então, em todos os momentos aqui, eu terei um VOX constante. E o que acontece com a velocidade em y? Enquanto sobe, a velocidade em y diminui, e enquanto desce, ela cresce. Então, se eu tinha um VOY inicial aqui,
que eu sei que ele vale 80, enquanto ela sobe, esse VY vai diminuindo. Mudei de VOY para VY porque não é VO mais, tá? Vai diminuindo. Vai diminuindo. Na altura máxima, quando eu souber que eu cheguei na altura máxima, eu já não tenho mais nenhuma componente em Y da velocidade. Então eu vou falar que aqui na altura máxima VY vale 0. E a partir daqui, o que acontece? A partir daqui, a gravidade começa a agir a favor da componente em Y. Então a componente Y começa a crescer. Porém, no sentido contrário. Se eu estiver tratando de uma parábola perfeita, tá? Esse valor da velocidade de chegada em Y vai ser igual ao valor da velocidade de lançamento, porém em sentidos contrários, tá? Porém, isso só vale para uma parábola perfeita. E a partir daí, já escrevendo aqui, né? O movimento em X, nós vamos usar MRU, porque não tem nenhuma aceleração. E o movimento em Y, nós vamos usar movimento uniformemente variado, porque é a aceleração gravitacional. E a partir daí, a gente pode buscar algumas coisas. Por exemplo, qual a distância percorrida por essa bolinha? Qual a altura máxima percorrida por essa bolinha? Por exemplo, qual a distância em X percorrida por ela? Qual a altura máxima percorrida por ela? Qual o tempo de subida dessa bolinha? Qual o tempo de descida? Qual o tempo de voo? Tá? Para fazer tudo isso, nós precisamos usar as equações, seja do movimento uniforme, seja do movimento variado. Vamos calcular primeiro o tempo de subida dessa bolinha? Quanto tempo essa bolinha levou para sair da posição inicial e chegar até o ponto mais alto? Para fazer isso, eu vou usar as equações do movimento variado. Tá? E eu vou usar essa. Ó. Vocês lembram que existe essa equação, né? V igual a VO mais ou menos AT. Porém, eu vou usar as componentes em Y da velocidade. Porque eu sei que ela não é 0 aqui, e ela é 0 aqui, então a velocidade está variando. Estou usando as equações do movimento variado. Vou transformar essa equação nisso. Ó. VY, VOY, mais ou menos G, tempo de subida. Tá? Porém, para eu falar que ela chegou no ponto mais alto, onde eu terminei de subir, a gente tem que falar que quando essa bolinha terminou de subir, sua velocidade em Y tem que ser 0. Então, essa componente se torna 0. Então, 0 é igual à velocidade inicial em Y. Quem é? Já calculamos, né? 80. E aqui no meio tem um raciocínio de um mais ou menos que é importante. Enquanto sobe, a gravidade age no mesmo sentido de VY ou ao contrário? Contrário, né? VY está para cima e a gravidade para baixo, então o sinal aqui é negativo, menos G, tempo de subida. Vamos usar a gravidade como 10, tá? 10 tempo de subida, organizando os termos, o tempo de subida dessa bolinha é 8 segundos. Tá? Para parábolas perfeitas, como essa que eu acabei de desenhar, onde forma uma parábola perfeita, né? O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, já que eu já achei o tempo de subida, eu vou falar que o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Então, o tempo total de voo dessa bolinha é 16 segundos. Tá? Então, eu usei a função horária da velocidade por tempo para calcular tanto o tempo de subida quanto o tempo total. Beleza, já sabemos duas coisas. Vamos calcular a altura máxima? Para calcular a altura máxima, eu tenho algumas opções, né? Porque eu já sei o tempo de subida e eu sei o tempo total. Mas a altura está no eixo Y, né? Então eu já sei que eu vou usar as equações do movimento variado. Aí agora eu tenho duas opções. Ou eu posso usar SSO, VOT, AT quadrado sobre 2, ou eu posso usar Torricelli. Vou usar Torricelli, tá? Que eu acho que vai facilitar a minha vida. Vamos fazer isso? V ao quadrado, mais ou menos 2, GH. Já transformei, tá? Vou só pôr um Y aqui. A gente quer a altura máxima. Para dizer que o móvel chegou na altura máxima, a velocidade final em Y tem que se tornar 0. O mesmo raciocínio lá de cima. Então 0
é igual a VOY ao quadrado, 80 ao quadrado. O raciocínio aqui do meio é o mesmo, tá? Velocidade em Y aponta para cima, a gravidade aponta para baixo, negativo, menos 2 vezes 10 vezes H. Então, 0 é igual a 6.400 menos 20H. H é igual a 320 metros, né? Então, eu posso dizer que a altura máxima, vou até pôr o máximo aqui, atingido por essa bolinha, é 320 metros. Já calculamos o tempo de subida, já calculamos o tempo total. Usei Torricelli, tá? Se quisesse usar SSO, VOT, AT quadrado sobre 2, daria a mesma coisa. O que falta a gente calcular? Falta a gente calcular o seguinte, a distância percorrida. Porém, a distância percorrida, eu concordam comigo que eu não estou tratando de algo no eixo Y, estou tratando de algo no eixo X. E o eixo X me diz sobre um movimento uniforme. O que é distância no movimento uniforme? Distância é velocidade vezes tempo. Vamos transformar isso em qual eixo? Velocidade no eixo X, que eu vou chamar de VOX, que ele é constante sempre, vezes o tempo total, porque não é o tempo total de voo para achar a distância. Então, a distância percorrida por essa bolinha vai ser VOX, já calculei isso em algum lugar, 60, vezes o tempo total de voo, 16 segundos. Então, a distância percorrida por essa bolinha vai ser 60 vezes 16, 960? 960 metros. Então tá aí. Eu resolvi o primeiro exercício de lançamento oblíquo usando decomposição de vetores, usando as equações do movimento uniforme e as equações do movimento variado, e é a partir daí que a gente vai seguir o nosso raciocínio. Tá? Decompondo um vetor, tudo que foi em Y, movimento variado, tudo que foi em X, movimento uniforme. Beleza? Olha para esse segundo exemplo. Esse segundo exemplo é um pouco diferente do primeiro, porque a bolinha não forma nenhum ângulo ali no lançamento, né? Ela está toda em cima do eixo X. Então, já olhando para esse tipo de exercício, onde é lançado do alto de um penhasco horizontalmente, eu já posso dizer que toda a velocidade inicial é a própria velocidade inicial em X, que vale 30 metros por segundo, e vai ser constante sempre, porque nós já comentamos sobre isso. A velocidade vai variar apenas em Y. Essa bolinha vai fazer o seguinte movimento, né? Vai fazer esse tipo de movimento. Vamos estudar o movimento dela em alguns pontos aqui. Vamos pegar aqui e aqui, por exemplo. Imediatamente antes de tocar o solo, tá? Aqui eu terei uma componente de velocidade que chama VO. Aqui também VO, porque o movimento em X é constante. Porém, inicialmente, a velocidade inicial em Y era 0, não é? Ela continuará sendo 0 sempre? Não. A partir do momento que ela saiu ali, a minha componente em Y da velocidade começa a crescer para baixo, né? Vamos tentar calcular algumas coisas. Vamos tentar calcular a que distância do alto do prédio que essa bolinha tocou o solo. Vamos tentar calcular o tempo de voo da bolinha até tocar o solo também. Tá? Vamos pensar uma coisa. Primeiro, vamos ver com qual velocidade em Y ela toca o solo. Porque a gente sabe que a velocidade inicial em Y, nesse caso, foi 0. Com qual velocidade ela toca o solo? Vamos usar Torricelli? V quadrado é igual a VO ao quadrado mais ou menos 2GH. Vou só pôr em Y, né? Porque nós estamos estudando o movimento no eixo Y agora. Qual é a velocidade final da bolinha em Y antes de tocar o solo? Não sei. Qual é a velocidade inicial da bolinha em Y? Eu sei. Que vale 0. Porque todo o meu lançamento foi no eixo X, né? Se eu desenhar um plano cartesiano aqui, eu consigo enxergar isso. Ó. X
Y. Eu não tive nenhuma componente em Y de lançamento. Mais ou menos, vamos pensar. A partir do lançamento, a gravidade cresce ou diminui a velocidade em Y? Cresce, né? Ela era 0, depois ela não é mais, então positivo. 2 vezes 10 vezes a altura do prédio, 20. Então, a velocidade em Y vai ser... Velocidade em Y ao quadrado é 400, né? Tá certo, né? 2, 10, 20 vezes 400. E a velocidade em Y vale 20 metros por segundo. O que esse valor quer dizer? Esse valor quer dizer que imediatamente antes de tocar ao solo, essa bolinha terá uma velocidade igual a 20 metros por segundo. Para que eu calculei isso? Concordo que calculando aquilo e usando outra equação do movimento variado, eu sei o tempo de voo. Ó. Essa equação, V igual a VO mais ou menos GT. Se eu usar essa equação, eu sei, usando isso que eu acabei de achar, quanto tempo a bolinha gasta para cair. Como assim? Vamos pensar? Estou trabalhando no eixo Y, né? Quem vai ser VY? A velocidade final em Y. Quem é a inicial em Y? 0 mais 10t. Então o tempo de voo da bolinha, que agora não tem subida e descida mais, né? É só uma caída, vou chamar de tempo de voo, vale 2 segundos. Então eu já achei a velocidade dela imediatamente antes de tocar o solo e já achei o tempo de voo. O que falta calcular? Essa distância. Essa distância está no eixo X, não é isso? Então eu tenho um movimento uniforme. Distância no movimento uniforme, V vezes T. Porém, V em qual eixo? X, que é constante, né? Então D vai ser a velocidade em X que não varia, 30, vezes o tempo de voo, que vale 2 segundos. Então essa bolinha cairá a 60 metros da base do prédio. Esse é o segundo exercício. Beleza? Mais uma vez, usamos as equações do movimento uniforme e do movimento variado. Nessa não precisei decompor vetor. Mas, o mais importante, aqui eu estudei separadamente o movimento em Y e aqui eu usei separadamente o movimento em X com o princípio da independência dos movimentos de Galileu.